First of all, thank you very much for the opportunity to address you during this very important conference. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos por estar aqui, por me dar a oportunidade de falar com todos vocês nessa conferência. And I would like to thank Rector Paulo Gabriel, E eu gostaria de agradecer ao reitor Paulo Gabriel Provost Ronaldo Crispim, e também ao provost Ronaldo Crispim and especially Angela Figueiredo, e especialmente a professora Ângela Figueiredo for having invited me to participate in this year's annual conference on racial equality. por me convidar para participar dessa conferência anual sobre igualdade racial. And I know you are celebrating Black Consciousness Month. E sei que estão celebrando no momento o mês da consciência negra. And I like the way that Black Consciousness Day turned into Black Consciousness Week and then Black Consciousness Month here in Brazil. E eu gosto desse processo através do qual o Dia da Consciência Negra se tornou uma semana da consciência negra e depois um mês da consciência negra. And hopefully before too long you will be celebrating Black Consciousness every day of the year. E eu espero que eventualmente a gente passe a celebrar o Dia da Consciência Negra todos os anos do dia. And that there will be Black Consciousness Decade and E then que nós teremos então possivelmente a década da consciência negra and perhaps a Black Consciousness Century. e talvez um século de consciência negra. And I understand that the Black population here in Brazil has been E eu compreendo que a população negra aqui no Brasil tem sido increasing faster than the Black birth rate. que ela tem crescido de forma bastante rápida, Because many people who did not previously identify as Black porque muitas pessoas que anteriormente não se identificavam como negros ou negras, now embrace Black identities. agora estão abraçando a identidade negra. And this is progress that we should all applaud. E Black isso- is a process of becoming. É um processo que todos nós deveríamos aplaudir, é a negritude como um processo de tornar-se negro ou negra. So it's really wonderful to be here in Brazil. Então é maravilhoso estar aqui no Brasil. And I especially appreciate the opportunity to spend time here in the region of Reconcavo. E eu estou bastante agradecida pela oportunidade de passar tempo aqui na região do Recôncavo. Excuse my pronunciation. Desculpe pela minha pronúncia. At a university where, as the rector pointed out, É uma universidade que, como foi apontado pelo reitor, the great product is not necessarily research, na but qual rather movements. o produto principal não é necessariamente a pesquisa, mas sim o movimento. Movements for social justice, for equality. Os movimentos em prol da justiça social e da igualdade. Yesterday evening, when we arrived in Cachoeira, Ontem à noite, quando chegamos à Cachoeira, we arrived just in time to experience the end of the Ajuda Festival. nós chegamos bem a tempo de experienciarmos o final da festa da ajuda And to experience a performance about runaway slaves. e também tivemos a experiência de participar de uma performance sobre escravos fugidos. We were about to have dinner with your rector and your provost for diversity. E nós estávamos prestes a jantar com o reitor e o provost para a diversidade, When men dressed as slaves ran into the restaurant quando homens vestidos como escravizados correram para dentro do restaurante, pursued by men with guns. e eles estavam sendo perseguidos por homens que portavam armas. And I knew that
performance E eu sabia que aquela performance was intended to depict events of many decades ago, fazia parte de um processo de várias décadas atrás, but it had a very contemporary resonance for me. mas teve um impacto bastante contemporâneo para mim. And I could not help but think about the contemporary dramas of black men and the police all over the world. E isso me fez refletir, eu não consegui deixar de refletir sobre todos os processos de lutas contemporâneas no que diz respeito a homens negros e a polícia no mundo atual. And so this will be the theme of my talk this morning. E esse será então o tema da minha fala agora de manhã: Racism, racismo, violence, violência and patriarchy. e patriarquia, And one might add ou patriarcado. heteropatriarchy. O patriarcado. This is a conference dedicated to the discussion of racial equality. Essa é uma conferência que está sendo dedicada à discussão sobre igualdade racial. And I live in a country where many people assume E eu that, venho de um país that no racial qual equality has been achieved. há a pressuposição de que a igualdade racial foi alcançada ou atingida. After all, the highest office in the land Afinal de contas, o posto político de maior visibilidade no país, ou de maior poder no país, is occupied by a black man. está ocupado por um homem negro. There were two unprecedented world historical events. Houve dois eventos históricos sem precedentes. First, the election of Barack Obama Em to the primeiro presidency. lugar, a eleição de Barack Obama, 4 years ago. que ocorreu há 4 anos atrás. And as I've said many E times, como eu já havia dito várias vezes anteriormente, the city where I live, a cidade na qual resido, Oakland, California, Oakland, na Califórnia, transformed into Brazil on election night. transformou-se num Brasil. I thought I was in Brazil Eu pensei que eu estava no Brasil, because people were dancing in the street and mas essas pessoas estavam embracing dançando each other. na rua e se abraçando. And there was a pervasive euphoria that I had previously only experienced here in your country. E houve uma euforia nas ruas que eu só havia antes experienciado aqui no Brasil. The second unprecedented event O segundo evento sem precedentes was the re-election of Barack Obama 2 weeks ago. foi a reeleição de Barack Obama há 2 semanas atrás. And we are indeed overjoyed E nós estamos realmente extremamente felizes that we do not have to spend the next 4 years with Mitt Romney. que nós não teremos que passar os próximos 4 anos sob a gestão de Mitt Romney. And that is worth applauding. Say it again. That is worth applauding. E isso vale a pena ser aplaudido. However, Porém, we do not inhabit a post-racial society. nós não estamos residindo numa sociedade pós-racial, By virtue of the fact that there is a black family in the White House. em função do fato de termos no momento uma família negra ocupando a Casa Branca. As a matter of fact, De fato, na verdade, there were people during the campaign houve pessoas durante a campanha who wore T-shirts que usavam camisetas, and carried signs E bearing que- the slogan, carregavam posters, cartazes com o slogan: "Put the white back into the White
house. Coloque o branco de volta na Casa Branca. Ou, melhor traduzindo, coloque a cor branca, não é, a raça branca, de volta na Casa Branca. So we are experiencing a dilemma that is similar to the one you here in Brazil E então estamos passando por um dilema bastante semelhante ao dilema que temos aqui no contexto brasileiro. have experienced for a very long time. É uma experiência de longo prazo. Obrigada. For a long time, the global representation of Brazil as a racial democracy Por muito tempo, a representação global do Brasil como uma democracia racial masked the stark realities of racism. serviram para mascarar a realidade dura do racismo. On our automobile trip from Salvador to Cachoeira, Quando and fizemos Cruz dos Almos, a nossa viagem no trajeto entre Cachoeira e entre Salvador e Cachoeira e Cruz das Almas, we noticed that in all of the poor villages we drove through, observamos que em todos os vilarejos empobrecidos pelos quais passamos no caminho, we did not see a single white person. nós não conseguimos ver nenhuma pessoa branca. It reminded me of the experience that we have in the United States when we go into a prison E lembrou-me das experiências que temos nos Estados Unidos quando visitamos prisões, and it is almost inevitably filled with black men. e é inevitavelmente sempre cheio de homens negros. As prisões são cheias de homens negros. And so you who are students, faculty, scholars, activists, E estamos aqui reunidos estudantes, professores e ativistas, and people who live the convergence of race and poverty, e as pessoas experienciam essa convergência entre a raça e a pobreza. you know that the previous assumptions about Brazil being a racial democracy E sabemos, então, estamos conscientes que as pressuposições anteriores sobre o Brasil ser uma democracia racial were false. eram falsas. Black Consciousness Month is so important here O mês da consciência negra é tão importante aqui because it disputes the fact porque desafia o fato que that racism was ended by legislation from above. o racismo foi encerrado a partir de uma legislação que veio de cima para baixo. And I understand that May 13th is celebrated as the day when slavery was abolished in 1888. E eu sei que o dia 13 de maio é o dia que é oficialmente reconhecido como o dia onde houve a abolição dos escravos, ou da escravatura. But you have chosen to use the date of the murder of Zumbi dos Palmares, Mas vocês escolheram o dia no qual Zumbi dos Palmares foi assassinado ou capturado, who was the last leader of the Quilombo dos Palmares, e como último líder do Quilombo dos Palmares, as Black Consciousness Day. como o Dia da Consciência Negra. In both of our countries, Brazil and the U.S., Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, racism continues unabated. o racismo continua a ser parte da nossa realidade. But I must say that my experience here at this university Mas eu devo dizer que a minha experiência aqui nessa universidade leads me to believe me leva a acreditar that you are moving much faster que than the United States vocês estão se movendo num ritmo muito mais rápido do que dos Estados Unidos, in responding to the legacy of slavery. no que diz respeito a
responder ao legado da escravidão. The institution of an affirmative action program in the university A is extremely implementação, important. a implementação do sistema de ações afirmativas dentro das universidades, And I think that your Supreme Court e eu acredito que a sua Corte Suprema is much more advanced than our Supreme Court, está muito mais avançada do que a nossa Corte Suprema, as evidenced by the decision last summer affirming affirmative action. em função da afirmação do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a ações afirmativas no Brasil. And I should say that at the university E eu diria que na where I universidade, teach, where I'm affiliated, the University of na California, Universidade da Califórnia, a qual eu estou afiliada, the percentage of black students continues to fall. a porcentagem de estudantes negros continua a declinar. As is the case in many of our major universities. E este é o caso, a situação também em várias outras grandes universidades norte-americanas. Where the percentage of black students here in Brazil attending the university continues to rise. Enquanto que a porcentagem de estudantes negros que atendem universidades brasileiras continua a aumentar. But I said I wanted to talk about racism, heteropatriarchy, and violence. Mas eu no princípio disse que gostaria de falar sobre o Estado, a violência e o Estado heteropatriarcal. So let me ask you whether you heard about the murder of a young black boy by the name of Trayvon Martin. Então eu gostaria de perguntar à audiência se ouviram falar sobre o caso do assassinato de um jovem negro chamado Trayvon Martin. Are any of you familiar with this name? Vocês conhecem esse nome, Trayvon Martin? No? Yes. Yes and no. Yes and no. Well, let me say that last spring, Deixe-me dizer então deixe-me resumir a história para vocês, que na última primavera, a 17-year-old black boy by the name of Trayvon Martin rapaz negro de 17 anos, cujo nome era Trayvon Martin, was shot and killed foi assassinado in a gated community in the state of Florida. em uma comunidade fechada na Flórida. He was wearing a hoodie Ele estava usando um capuz and he was perceived as a threat by the man who shot him. e, por estar utilizando um capuz, ele foi percebido como uma ameaça pelo rapaz que atirou nele. As it turns out, he was in that community Na verdade, ele estava naquela comunidade with his father, com o pai dele, who was visiting his fiancée. que estava, na época, visitando sua noiva. And so Trayvon Martin casually walked home Então, enquanto Trayvon Martin caminhava casualmente para sua casa, from a convenience store proveniente, ele vinha de uma loja de conveniências, de um supermercado, where he had bought a can of iced tea na qual ele havia comprado uma lata de refrigerante and some candy called Skittles. e alguns doces chamados Kiblets. And he never realized E ele não percebeu that because he was young and black, que, por ser jovem e negro, and because he pulled a hoodie over his head E to protect porque- himself from the drizzle, porque ele estava usando um capuz sobre a cabeça para protegê-lo da neblina, a journalist by the name of Charles Blow wrote an op-ed in the New York Times around the time of his death. um jornalista do New York Times
publicou uma matéria sobre o incidente, And he said, that is the burden of black boys in America. dizendo que essa é a carga que tem que ser suportada pelos meninos jovens negros nos Estados Unidos. And of the people that love them. E as pessoas que o amavam. Running the risk Correr o risco of being descended upon in the dark de ser atacado no escuro and caught in the crosshairs of someone who crosses the line. e de passar pelo caminho de alguém que atravessa uma fronteira. Trayvon Martin was not killed by the police, Trayvon Martin não foi assassinado pela polícia, but rather by someone who aspired to be a policeman, mas por alguém que aspirava a se tornar policial. by someone who took it upon himself to patrol the community Por alguém que assumiu a responsabilidade de patrulhar a comunidade, as slave patrollers of the past assim como os capitães do mato no passado, tried to prevent black people from escaping slavery, tentavam impedir que negros e negras fugissem da escravidão, and as police e como a polícia também engage in hyper surveillance of black communities today. engaja num sistema de hipervigilância das comunidades negras hoje em dia. It was months before the man who killed Trayvon Martin was arrested. Então foi dessa forma, este homem foi então preso, e ele foi pego e preso, capturado e preso. And as long as George Zimmerman, E- the man who killed him, A partir do momento que George Zimmerman, o homem que assassinou Trayvon Martin, as long as he was at large, there were daily demonstrations e antes dele ser preso, o homem que atirou nesse menino, antes de ser preso, There were pilgrimages from all over the country to Florida houveram vários protestos que foram organizados pelo país e vários grupos viajaram para a Flórida para protestar esse assassinato. The media was saturated with stories about Trayvon Martin. E a grande mídia foi saturada com histórias sobre o assassinato de Trayvon Martin. And all you could read about on Facebook E- was Trayvon Martin. Todas as informações que circulavam no Facebook se referiam ao caso de Trayvon Martin. Artists depicted him, Say it again? Os Artists artistas fizeram fotografias e retratos dele, and especially the sweatshirt with the hood e especialmente essa camiseta com o capuz, that became symbolic of the fact that young black and Latino men e esse capuz se tornou um símbolo do fato de que jovens negros e latinos were constant targets of racist violence. eram alvos constantes de violência racial. And of course, people constantly referred to the scores and hundreds and hundreds of thousands of victims of racist violence over the years. E esse caso, então, abriu uma janela para que se fosse debatido e discutido o caso de várias outras vítimas, centenas e centenas de vítimas de racismo e de violência, ou de violência racial, ao longo de anos anteriores. Mas então, George Zimmerman was arrested. George Zimmerman, o homem que atirou em Trayvon Martin, foi preso. And all the activity stopped. E toda essa mobilização em torno da violência racial foi interrompida, As if como se the arrest of a single
perpetrator O emprisionamento de uma pessoa somente, de somente um assassino, could reverse the centuries of racist violence inflicted on black people. poderia ser capaz de reverter dezenas de anos de violência racial aos quais negros e negras têm sido vitimados. So let me say that parenthetically, Então eu gostaria de dizer então que hipoteticamente this is a very strong argument for prison abolition. esse é um argumento bastante forte para a abolição ou a extinção do sistema carcerário. Because we too often assume that the arrest of a perpetrator Porque frequentemente nós pressupomos que o emprisionamento de um assassino solves the overarching problems of violence. resolve o problema, o arcabouço mais amplo, o contexto mais amplo da violência racial ou da violência. And let me say that thus far we have been talking about black men and boys. E eu gostaria de dizer que até agora temos debatido aqui os homens negros, jovens negros e a violência. Both in the United States and I think possibly also here in Brazil. Tanto nos Estados Unidos e acredito que possivelmente também aqui no Brasil. When we talk about violence, we think about male bodies as the recipients of that violence. Quando nós falamos sobre violência e pensamos sobre o corpo negro sendo os receptores, os alvos dessa violência, Am I right? vocês concordam? Estou certa? Is that correct? Isso está correto? So what do we do with the fact O que então fazemos com o fato that women que as mulheres are the most consistent targets of violence in the world? são as vítimas mais consistentemente atingidas pela violência no mundo? So let me repeat this again. Então, deixe-me repetir o que disse. The most consistent targets of violence in our villages, our towns, and our cities, wherever we might be in the world, As pessoas que são mais consistentemente vitimadas pela violência em vilas, em cidades, em estados e países numa escala global, are women and girls. são mulheres e jovens mulheres. Am I right? Estou correta? So, how do we ponder the connections Então, como é que nós podemos estabelecer conexões ou refletir sobre as conexões between intimate violence, entre a violência no âmbito family íntimo, violence, da violência por parte do Estado, rape, battering, femicide no que diz respeito a estupro, on the one hand, ao femicídio por um lado, and police violence, e por outro lado a violência da polícia, vigilante violence a violência dos vigilantes, on the other hand. por outro lado. So this leads us to pose questions about the relationship between racist violence Então isso nos leva a estabelecer relações entre a violência racista and gender violence, e a violência de gênero, between intimate violence entre a violência no âmbito íntimo, no âmbito doméstico, and state violence. e a violência por parte do Estado. And let me say E eu gostaria de dizer que that to discover the complicated ways in which these two modes of violence compreender as formas complexas através das quais essas duas formas de violência are organically linked estão ligadas organicamente is the work of feminist
theories and practices. É o trabalho desenvolvido por teorias feministas e práticas feministas. And all of us, regardless of our gender, E todos e todas nós, independentemente de nossos gêneros, can benefit from these analyses. podemos nos beneficiar dessa análise. Let me say that there have been Gostaria de vast dizer movements. que já houve. I'm sorry, I interrupted you. I There would have been like to. vast movements Ah, against já violence houve against women. vários movimentos bastante amplos organizados em torno da violência contra a mulher All over the world. por todo o planeta, por todo o mundo. Over the last decades, Nas últimas décadas, there have been numerous campaigns, houve várias organizations, campanhas, organizações, agências crisis lines, e outros tipos de movimentos, houses for women who are victims of domestic violence, abrigos construídos para mulheres vítimas de violência doméstica and vast numbers of perpetrators of violence against women. e grandes números de daqueles que utilizam a violência contra a mulher Have been arrested and are in prison. foram presos e estão atualmente encarcerados. However, Porém, the incidence of violence against women continues unabated. os incidentes de violência contra a mulher continuam a aumentar. Despite all of the amazing work that we have done all over the world, Independente de todo o trabalho fantástico que tem sido desenvolvido por essas organizações por todo o mundo, there has not been a reduction não houve uma in redução violence against women. no que diz respeito à violência contra a mulher. And it is not surprising that communities that have historically suffered numerous forms of E violence, não é de se surpreender que várias comunidades que têm sido vitimadas pela violência, from slavery no que diz respeito ao contexto histórico da escravidão, to war, a guerra, to police violence, a violência policial to what we call over-incarceration and over-punishment, e aquilo que nós conhecemos como a superpopulação prisional e os altos índices de encarceramento de negros e negras. it is not surprising that women and girls in these communities suffer a disproportionate burden of intimate violence. Não é de se surpreender que mulheres e jovens mulheres sejam aquelas mais afetadas pela violência no ambiente íntimo ou doméstico. Violence against women and girls not only bolsters gender-based hierarchies, A violência contra a mulher e mulheres jovens não só evidencia uma questão de hierarquias de gênero, but class hierarchies and racial hierarchies mas as well. também hierarquias de classe e hierarquias raciais. In cultures that pathologize black women and criminalize black men, is it at all surprising that violence pervades intimate relationships? Em culturas que tornam as mulheres negras seres patológicos e que criminalizam homens negros, não é de se surpreender que haja altos níveis de violência contra mulheres negras. And there are many other examples I could give. E há vários outros exemplos que eu poderia compartilhar. I mean, I could talk about the punishment that happens in schools. Quando eu falo, por exemplo, das punições que ocorrem no âmbito da educação And that black students and Latino students in the United States e que jovens latinos e negros nos Estados Unidos continue to be those who are most consistently and most brutally punished
by the school system. continuam a ser aqueles grupos étnico-raciais que são mais consistentemente punidos dentro do âmbito da educação formal. And so if we wonder why, Então, se nos perguntamos o porquê, with all of the studies A and par- agencies apesar de todos os estudos e organizações e instituições devoted to violence against women que and são girls, dedicadas a combater a violência contra mulheres If we e want- mulheres if jovens, we wonder why this violence continues unabated, se nos perguntamos o motivo pelo qual essa violência continua it a might, crescer, it might certainly make sense to look at those other modes of violence that bolster and encourage intimate violence. deveríamos então considerar todos esses outros fatores que não só encorajam a violência, mas também fazem com que essa violência continue a aumentar. And if we think that we can eliminate violence against women and girls simply by criminalizing it, we are clearly mistaken. E se consideramos então que a solução para a violência contra as mulheres é simplesmente criminalizá-la, certamente estamos errados. Because police violence Porque a violência policial and carceral violence e a violência no âmbito carcerário have played a major role in perpetrating the violence that is reproduced in intimate relationships. tem desempenhado um papel bastante importante no que diz respeito a reproduzir e agravar os quadros de violência cometida contra as mulheres. And let me say that the major legislation in the United States E eu gostaria de dizer que a principal legislação no âmbito norte-americano, against violence against women, no que diz respeito à violência contra a mulher, the Violence Against Women Act of 1994, a legislação implementada em 1994, no que diz respeito à violência contra as mulheres, that legislation was embedded in the Violent Crime and Law Enforcement Act, essa lei foi implementada dentro do arcabouço maior da legislação que diz respeito ao crime violento, that were responsible for the 3 strikes provision, que foi responsável por uma legislação conhecida nos Estados Unidos como a legislação das 3 infrações, das 3 infrações, the expansion of police forces, no que diz respeito também à expansão das forças policiais nos Estados Unidos and the increase in the number of federal crimes that are punishable by death. e o aumento do número de casos de crimes federais previstos na lei, como aqueles que são puníveis com a pena de morte. So the focus of that act was on criminalization and on expanding the structures of state violence. Portanto, essa legislação foi implementada no âmbito mais amplo da expansão do poder do Estado no que diz respeito a implementar ou a utilizar a violência. And so our question is whether intimate violence can Então, a be eliminated pergunta a ser feita é: será que a violência no âmbito doméstico pode ser eliminada by the use of state violence, através do uso da violência por parte do Estado? or whether the 2 modes of violence Ou se devemos então considerar que as 2 formas de violência are locked in a cyclical relationship estão whereby então interligadas num processo de violência cíclica, one reproduces the other, whereby one bolsters and reproduces the other. na qual uma forma de violência reforça e reproduz o outro tipo de violência. Now,
Feminist scholars have pointed out Feministas negras apontaram para o fato de que that one of the most dangerous venues in our society is the family. um dos espaços onde há maiores perigos para mulheres dentro do âmbito da sociedade é a família. The heteropatriarchal family. A família heteropatriarcal. And the structures of this heteropatriarchal family can, of course, assert themselves in single gender as well as multigender families. E esse tipo de estrutura pode ser instaurada tanto em famílias onde há relação entre dois gêneros ou relações onde há de mesmo gênero. The family is what Louis Althusser called A família é aquilo que o pensador Althusser chama de an ideological state apparatus. o aparelho ideológico do Estado. The family as site of the social reproduction of the exploitative system. E a família, então, se torna uma reprodução de um modelo de exploração, de um sistema de exploração. The family often recapitulates the violence of the larger society. E a família, portanto, torna-se o espaço onde essa violência do âmbito mais amplo da sociedade é reproduzida. And the heteropatriarchal family is inconceivable. E, portanto, essa família heteropatriarcal não é concebível Without considering its role as a haven for violence against women and against children. sem se considerar o fato de que esse espaço doméstico se torna o âmbito no qual a violência contra mulheres e crianças se reproduz. And let me say that heteropatriarchal violence within the family is not only limited to heterosexual relationships. E eu gostaria de dizer que essa violência doméstica no âmbito familiar não se dá somente no âmbito de relações heterossexuais. It is often replicated in same-sex É relationships. também replicada frequentemente em relações de mesmo sexo, relações homossexuais. So this is one of the reasons why in the United States we E é por say isso que esse é um dos motivos pelos quais nos Estados Unidos that even as we stand up in favor of gay marriage as a civil right, apesar de apoiarmos o casamento homossexual como um direito civil, we also have to challenge the structure of marriage, the structure of the family, the violence against women and children inherent in the heteropatriarchal family. devemos então também questionar essa reprodução da violência dentro do contexto de relações homossexuais, essa reprodução dessa violência que faz parte desse arcabouço mais amplo da sociedade. The family is a place where children not only learn about private or privatized violence, A família é o espaço no qual as crianças não só aprendem sobre o âmbito privado da violência, but they often also learn about the pervasiveness of violence in the larger society. and mas the elas family. também aprendem sobre como é pervasiva a presença da violência no âmbito mais amplo. And this instruction so often happens in the context of love. E esse tipo de aprendizado frequentemente ocorre no âmbito do amor. And that is why it is so dangerous. E é, portanto, esse o motivo pelo qual se torna tão perigoso. And if we speak about violence against black girls and women, E se falamos sobre a violência contra mulheres jovens e mulheres negras, I'm trying to take this a bit further eu estou então tentando
aproximar ou tentando expandir o meu argumento, we also have to think about violence against transgender women. temos também que considerar a violência contra mulheres transgênero And against lesbians. e também contra lésbicas. According to Amnesty International, De acordo com a organização Anistia Internacional, and I'm quoting, e eu estou aqui lendo uma citação, since transgender and gender non-conforming individuals para indivíduos que não se adaptam ou que não fazem parte dos parâmetros de conformidade padrão, transgênero are more ou likely to be stopped by police transgênero ou transexual, têm maior probabilidade de serem paradas pela polícia, both because of higher rates of homelessness tanto em função das altas taxas de falta de residências and involvement in street economies, e por estarem envolvidas nas economias informais das ruas, and because of police profiling and harassment. e também por causa do assédio policial. The prison is actually a site of heightened gender variation. O sistema carcerário frequentemente se torna um espaço para essas variações de gênero. And I wish I had more time to speak about this. E eu gostaria, na verdade, de ter mais tempo para elaborar sobre essa questão And about the arguments for prison abolition that arise out of such an analysis. e para os argumentos que emergem a partir desse tipo de abordagem. But I see I have about 3 minutes left. Mas, infelizmente, eu só tenho mais 3 minutos restantes. So let me go on Então, eu gostaria de prosseguir, to say before I conclude para dizer que, antes da minha conclusão, that some of the other civil rights issues de que alguns das outras questões referentes a direitos civis that arise in connection to 21st century struggles against racism que emergem no contexto de lutas contra o racismo do século XXI include the struggle for immigrant rights throughout the global north. incluem as lutas para os direitos dos imigrantes no hemisfério norte. And let me say that some of the most exciting and most militant and most radical struggles in the United States today E eu gostaria de dizer que as lutas mais engajadas, mais aguerridas no que diz respeito ao âmbito de direitos civis nos Estados Unidos atualmente are the struggles of young, undocumented students and workers. são as lutas, o engajamento nas lutas por parte de jovens que são atualmente trabalhadores e estudantes que não possuem documentos formais para residência legal nos Estados Unidos. And increasing numbers of young people, especially from Mexico and Central America, who have no papers, who are undocumented, E números cada vez maiores de estudantes e trabalhadores que são considerados nos Estados Unidos ilegais por não terem documentos que comprovem a legalidade de sua residência, are standing up and are saying no human being is illegal. estão se erguendo e se organizando para dizer que não há nenhum ser humano ilegal. And even though they may face deportation, E mesmo correndo o risco de deportação, they are standing up and they are saying, I am undocumented and I am unafraid. eles estão se erguendo e dizendo, declarando publicamente: eu não tenho esses documentos e eu não tenho medo. And some of them are saying, I am undocumented, I am queer, and I am unafraid. E outros também estão argumentando: eu não tenho os documentos,
eu sou homossexual ou transexual e eu não tenho medo. And let me say that just as we challenge the official policing of geographical borders as a part of our struggle against racism, E a partir do momento que estamos então desafiando noções de fronteiras vigiadas pela polícia e pelo Estado como uma forma de controle racial, we realize that our solidarity against racism extends beyond national borders. percebemos então que a nossa solidariedade no que diz respeito às lutas contra o racismo vão para além das fronteiras geográficas. We are in solidarity with you who in Brazil continue to engage in radical struggles for racial equality. Estamos solidários com vocês no Brasil que estão continuamente engajados nas lutas contra a desigualdade racial. And we are in solidarity with those who in Palestine E estamos também solidários com aqueles que na Palestina stand up against the racism of the state of Israel. se erguem contra a violência do Estado de Israel. And let me say, I feel especially obligated to include Palestine in our discussion of struggles for racial equality. E eu gostaria de dizer que eu me sinto compelida a também incluir a Palestina como parte de um espaço que deve ser incluído nas lutas contra a desigualdade e opressão racial. Because the state of Israel uses such similar methods and strategies as the old South African regime that we can seriously speak about 21st century Israeli apartheid. Que podemos, no contexto dessa luta, comparar o sistema de exclusão e opressão implementado por Israel como uma forma semelhante de opressão da África do Sul no contexto do apartheid. And we stand in support of the BDS movement, the movement for boycott, divestment and sanctions. E nós, portanto, devemos apoiar o movimento para que haja um boicote amplo a Israel. Boicotes e sanções a Israel. And all over the world, E por todo o mundo, people are saying, as pessoas estão dizendo que including people who are under attack right now in Gaza, as pessoas que estão atualmente, nesse momento, sendo atacadas em Gaza, that we want to struggle together as global communities em que nós desejamos lutar juntos como uma comunidade global to create a world free of xenophobia, para criarmos um mundo livre de xenofobia, a world free of racism, um mundo livre do racismo, a world from which poverty has been expunged, um mundo do qual a pobreza tenha sido erradicada and the availability of food is not subject to the demands of capitalist profit, e que a disponibilização da alimentação não esteja sujeita às regras impostas pelo capitalismo, a world without homophobia and transphobia, um mundo sem homofobia e sem fobia de transgêneros, a world without the prison industrial complex, um mundo no qual seja erradicado o sistema carcerário, a world in which everyone learns how to respect the environment and all of the creatures, human and non-human, who inhabit our world. um mundo no qual não só seres humanos, mas todas as formas de vida que habitam esse planeta sejam respeitadas. And finally, a world where equality, justice and peace prevail. E um mundo no qual, em última instância, a justiça, a paz prevaleçam. Thank you very Muito much. obrigada.